Aprender o conteúdo de modos e tempos verbais em língua portuguesa é de tamanha importância, pois além de ser cobrado nas provas e concursos, você aumenta o padrão de excelência em seus textos. E é isso que você quer, não é? Então vem comigo! Nós vamos começar falando dos tempos verbais, que podem ser presente, pretérito e futuro. Dos modos verbais, que são indicativo, subjuntivo e imperativo. E das formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Tempos verbais. Tomando como referência o momento em que se fala, a ação expressa pelo verbo pode estar em três tempos. Vejamos. Pode estar no tempo presente, que indica o momento atual, ações regulares ou então situações permanentes. Exemplo: eu sempre venho aqui. Isto é uma ação regular. Estou aqui. Aqui chove muito. É uma situação permanente. O pretérito indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Exemplo: eles tentaram tudo que puderam, então está no pretérito, no passado. Eu não encontrei o que buscava, também não encontrei, já passou. Relampejou o dia todo. E no futuro? O futuro indica acontecimentos que se realizarão. Exemplo: buscarei você na rodoviária. É uma coisa que vai acontecer ainda. Estarei aqui caso queira me ver. E choverá durante todo o dia. Tempos verbais. Tomando-se como referência o momento em que se fala, a ação expressa pelo verbo pode ocorrer em três tempos. Vejamos. Presente. Indica o momento atual, ações regulares ou situações permanentes. Exemplo: eu sempre venho aqui. Então, isso é um momento atual. O que está acontecendo agora? Estou aqui é uma ação regular. E uma situação permanente, aqui chove muito. O pretérito indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Exemplo: eles tentaram tudo que puderam. Foi uma coisa que aconteceu, uma coisa do passado. Eu não encontrei o que buscava. Eu também não encontrei, já passou. E relampejou o dia todo. O futuro indica acontecimentos que se realizarão. Exemplos: buscarei você na rodoviária. É uma coisa ainda que eu vou fazer ainda. Estarei aqui caso queira me ver. Choverá o dia todo. Modos verbais. Os modos verbais podem estar no presente, no pretérito ou no futuro e se unem aos modos verbais, que é indicativo, subjuntivo e imperativo, para indicar as formas como ocorrem as ações, estados ou fenômenos expressados pelo verbo. Existem três modos verbais. Indicativo indica uma certeza, uma realidade. Exemplo: eu sempre estudo. É uma realidade, uma certeza. Essa frase estou afirmando. Subjuntivo. O subjuntivo indica uma dúvida, um desejo, uma possibilidade. Exemplo: talvez eu estude amanhã. Tá vendo? Uma dúvida. E o modo imperativo indica uma ordem, um pedido. Exemplo: estude agora, menino. Ou então, não faça isto. Sempre uma ordem ou então um pedido. Os tempos do modo indicativo são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Os verbos possuem três conjugações. A primeira conjugação é o verbo terminado em ar, cantar, por exemplo. Na segunda conjugação, vender, terminado em er. E na terceira conjugação, partir, terminado em ir. Todos os verbos regulares que terminam em ar, por exemplo, cantar, matar, falar, vai terminar da mesma maneira. Isso que está de vermelho é o radical. O radical não muda. Então, fica cante. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, eu pego o radical do verbo, o restante é que eu vou trocar, ó. Eu falar, né? Eu falo, vai ficar só o O no final, vai mudar. Tu falas, é isso aí. Então, com este verbo terminado na primeira conjugação, dá para conjugar todos os verbos regulares, são todos terminados da mesma maneira. O verbo vender na segunda conjugação, a gente pode falar como exemplo também bater. Eu bato, mesmo eu termino com O, tá vendo? Também.
Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. E na terceira conjugação, partir pode ser também um exemplo do verbo subir. Eu subo, tu sobes, ele sobe, nós subimos, vós subis, eles sobem. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Só olhar as terminações que a gente conjuga todos os verbos terminados em ir também. Essas aqui são as desinências. No meu canal tem um vídeo que fala sobre essas terminações aqui, ó, a estrutura do verbo. Vou deixar a indicação da aula para vocês assistirem, ok? O presente expressa um fato atual. Exemplo, eu estudo neste colégio. Eu tenho 3 pessoas no singular e 3 no plural. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. O pretérito imperfeito expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Por exemplo, eu estudava quando fui interrompido. Então, é um fato ocorrido no momento atual, eu estava estudando, quando alguém chegou antes de eu ter terminado de estudar e me interrompeu. No singular, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. No singular e no plural. As 3 pessoas. Isso aqui é a primeira pessoa do discurso do singular, a primeira pessoa do discurso do plural, a segunda do singular, a segunda do plural, a terceira do singular, a terceira do plural. O pretérito perfeito simples expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Este foi terminado agora. Exemplo, ele estudou as lições ontem. Ele começou ontem e já terminou de estudar ontem mesmo. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Pretérito mais que perfeito simples. Expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Eles já estudaram as lições. Esse fato ocorreu antes desse segundo fato. Os amigos chegaram, mas ele já tinha estudado as lições. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. A gente quase não usa este verbo, pretérito mais que perfeito simples. A gente usa mais o composto. Daí a pouquinho nós vamos ver o composto. O futuro do presente simples enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual. Ele estudará as lições amanhã. Então, enuncia um fato que deve ocorrer. Ele deve estudar as lições num tempo vindouro, amanhã, em relação ao dia de hoje. A conjugação: eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. O futuro do pretérito simples enuncia um fato que pode ocorrer depois de um determinado fato passado. Exemplo: se eu tivesse coragem, estudaria mais. O fato já passou, eu não tive coragem, já não consegui nota na prova mesmo. Eu estudaria mais se eu tivesse coragem, mas já passou, não tem mais jeito mesmo, né? Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Agora nós vamos estudar os verbos compostos. Pretérito perfeito composto. Expressa um fato que teve início no passado e pode se prolongar até o momento atual. Exemplo: tenho estudado muito para as provas. Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado, eles têm estudado. Gostoso, né, gente? Verbo não é uma delícia? Vocês viram que o composto tem 2 verbos, ó, tá vendo? Pretérito mais que perfeito composto. Esse que a gente usa mais, que eu falei que eu estudara, que é o pretérito perfeito que a gente usa pouco, ó. Expressa um fato ocorrido antes do outro já ter terminado. Ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. O mesmo exemplo, a mesma definição. Eu tinha estudado seria a mesma coisa, o mesmo sentido de eu estudara. A gente usa mais. Eu tinha estudado, tu tinhas estudado, ele tinha estudado, nós tínhamos estudado, vós tinhas estudado, eles tinham estudado. Futuro do presente composto.
enuncia um fato que deve ocorrer depois de um momento atual, mas já terminado antes de um outro fato futuro. Exemplo: antes de bater o sinal, os alunos já terão estudado para a prova. Então, está enunciando um fato que antes de bater um sinal, então, um fato deve ocorrer antes do momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro. Então, antes de bater o sinal, os alunos já terão estudado. Quando bater o sinal, eles já terão estudado um passado junto com o futuro. É o composto, né? Eu terei estudado, tu terás estudado, ele terá estudado, nós teremos estudado, vós tereis estudado, eles terão estudado. E o futuro do pretérito composto enuncia um fato que poderia ter ocorrido depois de um determinado fato passado. Se eu tivesse pensado mais, teria estudado para a prova. O famoso arrependido, né, gente? Se eu tivesse estudado mais, teria estudado para a prova e teria conseguido nota. Então, o fato ocorreu depois de um determinado fato passado. Eu teria estudado, tu terias estudado, ele teria estudado, nós teríamos estudado, vós teríeis estudado, eles teriam estudado. Agora que terminamos todo o modo indicativo, que é o maior de todos, nós vamos estudar o modo subjuntivo. Enquanto o tempo indicativo indica uma certeza, o modo subjuntivo indica uma possibilidade. E os verbos podem estar no presente, no pretérito imperfeito e no futuro. Estes são os tempos simples. Depois nós vamos ver os compostos também. O presente, no modo subjuntivo, enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. Pode ocorrer uma possibilidade. É bom que estudes para a prova. Este que marca bastante o modo subjuntivo no presente. É bom que estudes para a prova. Então, é uma possibilidade. É bom. Eu estou te dando uma possibilidade de estudar. É uma dúvida. Será que você vai estudar ou não vai? No singular, eu tenho que eu estude, que tu estudes, que ele estude, no plural. Que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. No modo indicativo, eu falei eu estudo. Terminou com O aqui, ó. Tu estudas. Agora, tudo trocou por E, ó. Estudar é da primeira conjugação. Que eu estude. Quando você coloca o que aqui, ó, fica muito mais fácil de você conjugar. Agora, no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do subjuntivo expressa um fato passado, mas depois do outro já ocorrido. Por exemplo, eu queria que ele estudasse mais. Eu queria é um fato passado, uma coisa que eu queria, mas depois de outra coisa ter acontecido, que ele estudasse mais. Ele não estudou muito, só que eu queria que ele estudasse mais, certo? Observação. O pretérito imperfeito também é usado nas orações em que se expressa a ideia de condição ou a ideia de desejo. Vamos agora ao exemplo. Se ele estudasse bastante, conseguiria bons resultados. Esse se aqui é uma condição, é um desejo meu. Se ele estudasse bastante, ele ia ter bons resultados. Singular, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse. Agora no plural, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. No futuro do presente simples. O futuro do presente simples enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao momento atual. Exemplo: quando ele estudar para valer, tirará boas notas. Então, está anunciando um fato do momento futuro, mas em relação ao momento atual. Quando ele estudar, lá no futuro, quando ele estudar para valer, ele vai tirar boas notas no presente. Singular agora. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. O pretérito perfeito composto. Ele expressa um fato totalmente terminado no momento passado. Embora tenha estudado bastante, não passou no teste. A gente espera o quê? Que quando a pessoa estuda bastante, ele passe no teste. Então, também é uma condição. Embora tenha estudado bastante, mas ele não passou no teste. Um fato totalmente terminado. Estudou muito no passado e não passou no teste também. O teste já passou. Singular, que eu tenha estudado, que tu tenhas estudado, que ele tenha estudado, que nós tenhamos estudado, que vós tenhais estudado,
que eles tenham estudado. Os tempos compostos são sempre marcados com dois verbos, ó, tem sempre um verbo auxiliar. Este verbo ter está auxiliando o verbo estudar, que eu tenha estudado. Este que também marca sempre o presente. Agora ele marcou o pretérito, porque o tenha aqui, ó, está no passado. Pretérito mais que perfeito composto. Ele expressa um fato ocorrido antes do outro já terminado. Exemplo: embora os alunos já tivessem estudado, ainda tiraram nota baixa. Então, ele expressa um fato ocorrido antes do outro já ter sido terminado. Ó, embora os alunos já tivessem estudado, eles já estudaram. É um fato ocorrido no passado, mas ainda tiraram nota baixa. Mas esse fato terminou também. Os dois fatos já estão terminados. Singular: se eu tivesse estudado, se tu tivesses estudado, se ele tivesse estudado, se nós tivéssemos estudado, se vós tivesses estudado, se eles tivessem estudado. Esse se marca sempre o pretérito. Se é uma condição também. Se nós tivéssemos estudado, continua tendo um verbo auxiliar que também conjuga junto com o estudado, que vai ficar sempre terminado em ado, ó, todos terminados em ado, tá vendo? Futuro do presente simples. Observação: o futuro do presente também é usado em frases que expressam possibilidade e desejo. Exemplo: se ele estudar para valer, tirará boas notas. Então, o presente ele é usado em frases que expressam desejo, possibilidade. Se ele estudar para valer, tirará boas notas. Agora nós vamos falar do imperativo. Se o indicativo afirma, o subjuntivo é uma possibilidade, uma dúvida, o imperativo é uma ordem. Apresenta-se apenas no presente. Ele pode ser afirmativo ou negativo. Vamos ver agora como faz para formar o imperativo afirmativo. Nós vamos pegar do presente do indicativo a segunda pessoa tu, sem o S, a segunda pessoa do plural também, sem o S. Então, nós vamos pegar a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural sem o S, o tu e o vós. Nós vamos pegar do presente do indicativo. Daí a pouco nós vamos ver melhor esses exemplos. E as demais pessoas, todas as outras que sobraram, nós vamos pegar sem alteração do futuro do subjuntivo. Vamos ver agora. No presente do indicativo, nós temos eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Presente do indicativo, que é uma afirmação. Agora vamos ver o presente do subjuntivo aqui, ó. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Agora nós estamos formando a setinha aqui, ó, no imperativo afirmativo. Então, estou afirmando. Eu não posso afirmar, não posso dar uma ordem para mim mesmo, porque eu não posso falar assim, ó, canta eu. Como que eu vou me mandar cantar, né? Então, não tem eu. Eu coloco sempre primeiro o verbo e depois a pessoa, ao contrário dos outros, né? Porque eu vou dar uma ordem, ó. Canta tu, cante você. Por que eu uso você? Porque eu não vou poder falar assim, ó, canta ele com você, cante você. Cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Então, eu vou pegar, ó, a segunda pessoa do presente do indicativo, sem o S. Então, tá cantas, eu vou tirar o S, vou colocar canta. Canta tu, e vou trocar a ordem aqui, ó. Eu vou pegar também o vós e vou colocar aqui, ó, cantai, sem o S. Também eu vou tirar do presente do indicativo a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural. Fica canta tu e fica cantai vós. As demais pessoas eu vou tirar do presente subjuntivo da mesma maneira que está aqui, eu vou tirar, ó. Então, fique cante, coloquei até uma marcação aqui, ó, cante você. Também eu tenho que falar você, porque como que eu vou falar cante, eu estou falando com você, né? Cantemos, do jeito que tá aqui, cantemos nós. E no final, cantem vocês, da mesma maneira que está aqui. Então, resumindo, eu tiro do presente do indicativo as segundas pessoas, tu e vós sem o S. Não existe a primeira pessoa.
E as demais pessoas eu tiro da mesma maneira que está no presente do subjuntivo. O imperativo negativo. Eu vou negar agora. Para se formar o imperativo negativo, basta antecipar a negação, basta antecipar o não às formas do presente do subjuntivo. Só vou tirar do presente o subjuntivo agora. Exemplo. O presente subjuntivo é que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Vou colocar da mesma maneira. Não tem a primeira pessoa que eu vou falar assim, ó, não cantes eu. Eu não preciso falar assim comigo mesma, né? Como eu vou dar uma ordem para mim mesma? Então não cantes tu com S normal, ó. Não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. O negativo é mais fácil, porque eu não tenho que tirar S e não tenho que tirar de dois lugares. Só tiro do presente do subjuntivo. Uma observação agora quanto ao imperativo, afirmativo e negativo. Eu já falei, mas nós vamos relembrar agora. Observação. No modo imperativo, não faz sentido usar a terceira pessoa do singular e do plural, porque as formas ele e eles, pois é uma ordem, um pedido ou então um conselho, e só se aplicam diretamente para a pessoa que você está falando, quando você está dando uma ordem. Por esta razão, utiliza-se você e vocês. Uma observação agora referente ao imperativo afirmativo e negativo. No modo imperativo, não faz sentido a gente usar as terceiras pessoas, do singular e do plural, ele e eles, pois uma ordem, ou então um pedido, ou então um conselho, a gente só dá diretamente com quem a gente fala. Por isso que a gente utiliza, então, você e vocês. As formas nominais. Além de 3 modos verbais, que é indicativo, subjuntivo e imperativo, a gente ainda tem 3 formas nominais. E por que elas recebem esse nome? Porque elas têm função de nomes, substantivo, adjetivo, advérbio. Observe as formas nominais, então. A primeira forma nominal que nós vamos falar é o infinitivo impessoal. Ele não se refere a nenhuma pessoa e tem um significado vago e indefinido. Rir é o melhor remédio. Vocês podem observar que rir aqui, ó, está no infinitivo, como o verbo cantando. Cantar é o infinitivo dele. Então, está se referindo a ninguém, está se referindo a algo, que rir é a melhor coisa, o melhor remédio. O infinitivo pessoal, ele é flexionado e varia em número e pessoa. Ouvi eles levantarem devagarinho. Aqui já flexiona, quando o infinitivo é pessoal. Ouvi eles levantarem, se refere a uma pessoa. A outra forma nominal é o gerúndio. Termina sempre com NDO e não se flexiona. Usamos para indicar uma ação terminada e um prolongamento da ação no futuro. Exemplo. Nas ruas havia criança vendendo doces. Esse NDO aqui, ó. Nas formas simples, eles expressam uma ação em curso. Trabalhando, aprenderás o valor do dinheiro. Então, a ação continuada, trabalhando, eu vou aprender. E na forma composta, uma ação já concluída. Tendo trabalhado, aprendeu o valor do dinheiro. Essa ação já foi totalmente concluída. E, por último, o particípio. O particípio pode ser regular ou então irregular. A forma regular tem a terminação ado ou ido. Exemplo, estudado. Ou então, partido. E já no particípio irregular, a maioria dos verbos tem a terminação o tô ou então o sou, como escrito, expulso. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário para mim, fala o que você achou. O que move a gente continuar fazendo conteúdo é o seu comentário. Deixe seu like também e se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças-feiras de matemática e todas as sextas-feiras de língua portuguesa. Então fica sempre aqui comigo que cada semana tem vídeos mais legais para você aprender. Eu espero você no próximo vídeo do meu canal, viu? Tchau, galera, e muito obrigada!